Eu jamais poderia imaginar que, depois de tanto tempo escondida atrás de silêncios e medos, o amor ainda bateria à minha porta. Quando tudo o que se conhece é a dor, a desconfiança se torna abrigo e a esperança parece uma ameaça. Por muitos anos, meu corpo guardou a memória da violência. E minha alma, a culpa que não era minha. Eu caminhei com o peso de uma história que me foi imposta, tentando parecer forte, quando na verdade só queria desaparecer. Mas um dia algo mudou. E o que começou com uma simples troca de olhares se transformou numa nova chance de existir inteira. Meu nome é Lúcia, moro no centro de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, numa casa simples que já conheceu tanto silêncio quanto esperança. Tenho 58 anos e, apesar de todas as feridas que a vida me deixou, aprendi a caminhar devagar, com os pés firmes no chão que me viu crescer. Aos domingos, gosto de ir até a igreja matriz, bem no coração da cidade, onde encontro um pouco de paz entre os bancos antigos e o cheiro de vela. Aquele lugar, para mim, sempre foi mais que igreja. Menos é abrigo, é espaço de respiro, ande às vezes mesmo em silêncio. Eu consigo me sentir ouvida por Deus. Acordei com o peito arfando, como se alguém tivesse me empurrado da cama e deixado meu coração preso no travesseiro. O suor escorria pelas têmporas e a velha sensação de sufocamento me abraçava como um cobertor pesado. Eram quase 3 da manhã e tudo estava escuro, silencioso demais, exceto por aquela lembrança que me perseguia desde os 14 anos, a maçaneta girando devagar, o ranger da porta, os passos leves e o cheiro azedo de álcool e fumaça. Era como se meu corpo, mesmo depois de tantos anos, ainda soubesse o que vinha antes da dor. Sentei na cama tentando controlar a respiração, enquanto olhava ao redor, confirmando que estava segura, que ali ninguém entrava sem meu consentimento. A luz do poste atravessava a janela e recortava minha sombra na parede, como se dissesse: você ainda está aqui, sozinha sim, mas viva. Eu tenho 58 anos. Moro num sobradinho simples, onde cada canto tem meu toque. Cortinas costuradas, à mão, almofadas floridas, uma chaleira antiga que ganhei da dona Marlene, minha vizinha de porta. Trabalho como costureira desde os 19. Não por paixão, mas porque a máquina foi meu primeiro instrumento de silêncio. Quando os dedos estão ocupados, a cabeça não pensa demais. É um jeito de sobreviver, de preencher vazios sem falar sobre eles. Naquela manhã, depois de uma noite mal dormida, preparei o café como sempre faço. 2 colheres de açúcar, leite quente e um pouco de canela. O rádio tocava uma música velha do Vando e eu me peguei cantarolando baixinho. Era nesses pequenos gestos que eu escondia o que não sabia dizer em voz alta. Pouco antes das 9. Dona Marlene bateu na porta com um sorriso largo e o jornal debaixo do braço. Ela sempre passava ali antes de ir à feira só para conversar um pouco, como quem sabe que a solidão mora comigo há muito tempo. Hoje ela parecia mais animada que o normal. Lúcia, vai ter casamento na rua da igreja. Sábado agora, a noiva tem 70 anos e tá linda. Fez o vestido com a neta. Você acredita? Eu chorei só de ver a foto. Honra aqui me estendeu o jornal, onde uma senhora sorria ao lado de um homem grisalho, vestido de renda simples. Mas, cheio duvida, eu sorri sem mostrar os dentes. Ela se sentou na cadeira da varanda e perguntou: você nunca pensou em casar, Lúcia? Uma mulher tão bonita, trabalhadeira. Respirei fundo, tentando fingir que a pergunta não me atravessava. Como Dona Marlene, essas coisas não foram feitas para mim, não. Já estou acostumada com a minha vida. Ela me olhou com um misto de pena e curiosidade. Eu desvio o olhar nesses momentos, não por vergonha, mas por raiva. Raiva de não conseguir dizer. Eu quis, um dia, lá atrás, quando eu era menina e ainda acreditava que o mundo podia ser seguro. Eu quis amar, casar, ter filhos. Mas tive que aprender a me proteger tão cedo que qualquer afeto passou a parecer ameaça. O problema é que ninguém vê isso quando olha para mim. Acham que sou forte,
independente que escolhi ficar só. Não. Sabem que foi o medo que escolheu por mim. Depois que Dona Marlene saiu, fui para a máquina de costura terminar o vestido da Noêmia, a filha da Rita da farmácia, vestido rosa com tule leve e fita de cetim. Ia ser usado no aniversário de 15 anos da menina. Enquanto costurava a gola, me perdi de novo nas lembranças. Meu pai costumava dizer que eu era a filha mais quieta. Mal sabia ele que o silêncio era meu grito de socorro. Eu aprendi cedo que, se falasse, apanhava. Se olhasse com raiva, era chamada de ingrata. Se tentasse fugir, minha mãe dizia que eu estava desonrando a família. Aos 14, numa noite em que ele entrou no quarto e trancou a porta, eu decidi que não viveria ali nem mais um dia. Peguei uma mochila com 3 blusas, um dinheiro escondido no sutiã e fugi. Nunca mais voltei. Morei em pensões, sofri abusos de outros tipos, fui empregada doméstica, dormi em chão de banheiro, até encontrar uma senhora Dona Mercedes, que me ensinou a costurar e me deu um quartinho nos fundos. Se hoje tenho algo, é porque ralei muito. Mas amor, esse ficou guardado num lugar que eu mesma evitei visitar. Não por fraqueza, por autopreservação. Já tentei me abrir com um homem, quando tinha 20 e poucos anos. Ele era gentil, até demais. Mas na hora em que me tocou, travei, não consegui. Disse que não era para mim e fui embora sem olhar para trás. Enquanto pensava nessas coisas, o telefone tocou. Era minha irmã caçula, Ana Paula. Faz meses que não falamos. Ela é diferente de mim. Casou cedo, teve filhos, mora em outra cidade. Apesar do tudo, a gente se fala de vez em quando. Oi, Lúcia, tá tudo bem? Disse ela com aquele tom cauteloso que me irritava e me comovia ao mesmo tempo. Tudo na mesma, trabalhando. E com você? Respondi. Ela hesitou antes de dizer. Tava pensando, você podia vir aqui qualquer dia desses. Ou então, sei lá, ir no grupo de leitura da igreja. Tem um senhor lá viúvo, muito respeitador, chama Adão. Eu pensei em vocês dois, não sei por quê. Não de alegria, mas daquele riso que sai antes da dor. Você tá querendo me arrumar homem agora, Ana Paula? Acha que eu dou conta disso? Ela insistiu, com uma voz doce. Não é isso. É que eu te amo e acho que você merece, sabe? Merece alguém que te olhe com carinho. Desliguei o telefone mexida. Merecer. Essa palavra nunca coube direito em mim. Passei a vida sentindo que não merecia. Nem amor, nem alegria, nem abraço. Só recentemente comecei a pensar que talvez, só talvez, isso fosse uma mentira que alguém me contou e que eu repeti tanto que virei devota. Me levantei da cadeira, fui até o espelho da sala, aquele que ganhei da Dona Mercedes. Me olhei com calma. Os olhos fundos, as rugas em torno da boca, o cabelo grisalho que resolvi não pintar mais. Pensei no que Ana Paula disse. E por um segundo imaginei, e sei o? Faz? E se eu conhecesse esse tal de Adão? E se ainda fosse tempo? Meu coração bateu mais rápido, mas não de pânico. Era uma batida diferente, como um tambor tocando de leve. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, não me pareceu perigoso. Cheguei em casa naquela tarde com o corpo inteiro tenso, como se tivesse carregado um saco de cimento nas costas o dia todo. A conversa com Ana Paula ainda martelava na minha cabeça, não pelas palavras em si, mas pelo sentimento que ficou, o de que talvez eu estivesse me acostumando demais com a minha solidão. Deixei a bolsa no sofá e fui direto para a cozinha. Acendi o fogão, preparei um café novo, mesmo tendo tomado um de manhã. Era o que eu fazia quando algo me inquietava. Café fresco, como se o cheiro pudesse espantar os fantasmas. Enquanto esperava a água ferver, meus olhos foram atraídos pelo álbum que ficava guardado na estante da sala. Era um caderno grosso, encapado com tecido floral, onde eu colava imagens de vestidos cortés do revistas, pedaços de renda e crochê que sobravam das encomendas. Era o mais perto que eu chegava de um sonho. Criar algo belo, ainda que não fosse para mim. Peguei o álbum com cuidado e o levei até a mesa. Passei os dedos pela capa com uma delicadeza quase reverente,
como quem toca uma relíquia de outro tempo. Abri na primeira página e lá estava o desenho de um vestido branco, simples, de mangas, rendadas, que eu havia rabiscado aos 15 anos, quando ainda acreditava que um dia teria um casamento bonito. Era um vestido que nunca existiu de verdade, mas que me acompanhou por décadas. Toda vez que eu achava que talvez alguém pudesse gostar de mim, eu voltava ali e olhava aquele esboço. E toda vez que algo dava errado, que a vergonha ou o medo me travavam, eu virava a página e fingia que nada daquilo importava. Mas importava. E como importava? Porque ali estava a menina que eu fui. Aquela que sonhou, mesmo com o corpo machucado e a alma confusa. Aquela que, mesmo calada, desejava ser cuidada. Enquanto folheava o caderno, uma lembrança veio sem pedir licença. Eu devia ter uns 10 anos quando minha mãe me chamou na cozinha. Lúcia, vai lá levar esse prato de comida pro teu pai, ele tá deitado. Eu hesitei. Sempre hesitava. Ela notava, mas nunca dizia nada. Apenas virava de costas e continuava lavando a louça, como se minha hesitação fosse frescura. Naquele dia, ao entrar no quarto, ele me chamou com aquele tom doce e venenoso que me arrepiava até os ossos. Vem cá, minha flor. Senta aqui com o paiê e o obedeça. Por quê? Eu era criança. Porque ninguém me ensinou a dizer não. Porque quem devia me proteger fazia de conta que não via. Anos depois, quando eu já era adulta, enfrentei minha mãe. Foi num Natal, quando tentei contar para ela, achando que talvez com a idade ela tivesse mudado. Ela me olhou com raiva, os olhos apertados de fúria e orgulho ferido. Não venha manchar a memória do seu pai agora. Isso é passado. A gente já passou por tanta coisa pra que ficar cavando desgraça. Eu nunca mais toquei no assunto. Levantei da mesa com o coração pesado e fui até o quarto. Olhei meu reflexo no espelho alto da porta do armário. Era uma mulher ali, sim, uma mulher madura, com os ombros firmes de quem carrega o mundo. Mas por dentro, eu ainda sentia a menina de tranças que só queria alguém para acreditar nela. Me sentei na beira da cama e fiquei ali, em silêncio até o céu começar a escurecer. Às vezes, quando a luz do entardecer entra pela janela daquele jeito dourado, eu sinto uma vontade danada de chorar, não de tristeza, mas como se o corpo pedisse uma limpeza, uma forma de aliviar o que ficou guardado tempo demais. Naquela noite, resolvi fazer algo que há anos eu evitava: pegar um dos meus cadernos de escrita. Eu tenho vários escondidos numa caixa de sapato embaixo da cama. Escrevo cartas que nunca envio, textos que ninguém lê, como uma conversa comigo mesma, mas com mais coragem. Peguei o caderno roxo e escrevi no topo da página: Carta para minha mãe. Demorei alguns minutos até começar. Minha mão tremia, mas não de medo. Era emoção, escrevi. Mãe, você viu? Não diga que não viu. Cada vez que ele me chamava, de madrugada você virava o rosto. Cada vez que eu voltava do quarto dele com os olhos inchados, você dizia que eu estava ficando mimada. Você me deixou sozinha, mãe. E eu passei a vida tentando entender por quê. As palavras vinham como uma avalanche. Derramate, a raiva, a mágoa, até o amor mal resolvido que eu ainda sentia por ela. No final, fechei o caderno e respirei fundo. Não chorei. Só senti um cansaço enorme, como se aquele desabafo tivesse esvaziado algo dentro de mim. Na manhã seguinte, vesti minha blusa azul preferida, amarrei o cabelo num coque frouxo e fui até o grupo de leitura da igreja. E eu não ia lá fazia anos, desde que parei de frequentar qualquer tipo de reunião. Mas algo em mim queria sair, ver gente, mesmo que fosse só para escutar. Entrei devagar, com passos curtos, como quem não quer chamar atenção. Havia umas 8 ou 9 pessoas, quase todas mulheres, sentadas em círculo. Ana Paula me viu e abriu um sorriso surpresa. Me apresentou rapidamente. E logo, uma senhora de voz suave começou a ler um trecho do Evangelho. Era sobre perdão, sobre como carregar mágoas nos envenena mais do que redime. No começo,
Achei aquilo piegas, mas quando ela falou da menina que precisou perdoar a mãe ausente para seguir em frente, algo em mim tremeu. Senti um nó se formar na garganta, daqueles que vêm antes das lágrimas. Virei o rosto, disfarquei, mas não adiantou. Adão, o senhor que Ana Paula tinha mencionado, me observava com atenção discreta. Ele não disse nada. Estendo Amy. Lenço, sem falar uma palavra. Aquele gesto simples, tão silencioso e respeitoso, me desarmou. Peguei o lenço, enxuguei o canto dos olhos e agradeci com um sussurro. Obrigada. Ele apenas assentiu com a cabeça e naquele instante algo em mim se quebrou. Ou talvez tenha começado a se curar. Voltei para casa diferente. O lenço de Adão ainda estava comigo. Guardei no bolso do casaco, como se fosse uma promessa de que talvez, só talvez, o mundo não fosse mais tão perigoso assim. Não, Sally, nada. Para Ana Paula naquele dia, mas ela sabia. Me olhou com aquele jeito de irmã que entende sem precisar perguntar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, pensei: talvez eu mereça sim. Talvez eu ainda esteja viva o bastante para tentar. Naquela manhã, o céu parecia mais limpo do que de costume, como se tivesse sido lavado durante a noite. O ar estava fresco, com um cheiro de terra molhada e flor de laranjeira, que vinha do quintal da vizinha. E eu senti algo diferente no peito, como se o mundo estivesse tentando me dar um aviso sutil de que as coisas estavam mudando. Mesmo que eu ainda não soubesse exatamente como, fui andando devagar até a igreja. Um passo hesitante de quem ainda carrega o peso de muitos nãos nas costas. Mas alguma coisa em mim insistia. Vai. Cheguei no salão onde acontecia o grupo de leitura e, antes mesmo de entrar, ouvi vozes suaves, risadas entrecortadas. Aquela energia morna e contida que só existe quando mulheres maduras se reúnem com delicadeza e tempo. Respirei fundo, ajeitei a gola da blusa e empurrei a porta com cuidado. Fui recebida com sorrisos e um aceno discreto de Ana Paula, que parecia aliviada por eu ter voltado. Sentei numa cadeira no canto, perto da janela, com a luz batendo de lado no meu rosto, tentando parecer pequena, invisível. Eu me sentia fora do lugar, como se ainda não tivesse direito àquelas partilhas, aquela fé tranquila que elas carregavam nos olhos. E foi então que eu o vi. Adão estava sentado do outro lado do círculo, um pouco curvado, como se carregasse uma vida inteira nas costas. Seus cabelos brancos caíam sobre a testa, e as mãos repousavam sobre um livro de capa surrada, que ele segurava com reverência. Havia algo no olhar dele que não era de curiosidade, nem de julgamento. Era um olhar que já tinha visto muita coisa, sofrido em silêncio, e ainda assim escolhia permanecer gentil. Ele não tentou me encarar, nem me constranger com atenção demais. Apenas me ofereceu presença, como se dissesse: estou aqui, mas não vou te invadir. A leitura daquele dia foi sobre o valor do tempo, e como ele, mesmo sendo impiedoso, também pode ser redentor. Uma das mulheres contou que depois de 20 anos sem falar com a filha, finalmente havia recebido um cartão de aniversário dela. Eu escutava calada, com o coração apertado, lembrando das cartas que nunca mandei, dos aniversários que passei, em silêncio, das palavras engolidas que viraram pedras dentro do peito. Em certo momento, uma senhora chamada Alzira começou a chorar enquanto falava do marido, que havia morrido durante a pandemia, e disse com a voz embargada que ainda punha um prato na mesa para ele. O grupo ficou em silêncio respeitoso e Adão se aproximou dela, tocando seu ombro com a ponta dos dedos. Ele continua aqui, Dona Alzira, só mudou de lugar. E quando ele disse aquilo, eu senti um arrepio subindo pelas costas. Não foi pela frase em si, mas pela forma como ele disse, como quem sabe o que é sentir ausência sem transformar isso em revolta. Depois da leitura, começaram a se despedir com abraços e risos tímidos.
Eu me levantei devagar, pronta para ser, sem falar com ninguém, quando Ana Paula me segurou pelo braço. Lúcia, espera, quero te apresentar o seu Adão. Eu gelei por dentro. Tentei recuar, mas era tarde. Ele já estava vindo em minha direção, com aquele andar calmo de quem não tem pressa para nada, como se cada passo fosse medido por sabedoria e respeito. Quando chegou perto, estendeu a mão, mas não para apertar a minha menos. Foi um gesto aberto, como quem oferece, não impõe. É um prazer, dona Lúcia. Fiquei feliz de ver a senhora por aqui de novo. Eu olhei para aquela mão e hesitei. A última vez que um homem me estendeu a mão, eu ainda era adolescente. E o gesto significava o início de algo que eu não queria. Mas ali, naquele instante, algo me fez estender a minha também. Nossos dedos se tocaram por um segundo. E não houve tensão, nem medo. Apenas um calor discreto, humano, que não invadiu, apenas aqueceu. Gostei muito da sua fala na semana passada. Ele continuou, com a voz grave e baixa, mesmo que tenha sido só com os olhos. Às vezes a gente fala mais com o silêncio do que com qualquer palavra. Fiquei sem saber o que responder. Sorri de leve e disse: é que nem sempre a gente sabe como colocar em palavras certas coisas, né? Ele assentiu. Eu sei bem. Passei 40 anos com uma mulher que também carregava silêncios pesados, mas a gente se entendia no olhar. Ela me ensinou que presença é mais importante que explicação. Aquele homem, com aquele jeito manso, falava de dor com dignidade, sem tentar esconder nem exibir. Era como se a vida tivesse feito dele um homem que aprendeu a não machucar. E, de repente, aquilo me tocou mais do que qualquer tentativa de flerte ou galanteio que eu já tivera. Era outro tipo de presença. Uma que dizia: você pode ficar se quiser, mas se quiser ir embora, tudo bem também. Na saída, ele caminhou ao meu lado por alguns metros, em silêncio. A brisa da tarde levantava pequenas folhas secas do chão, e por um momento, só ouvíamos nossos passos e o vento. Quando chegamos perto do portão da igreja, ele parou e apontou para uma árvore florindo. Sabia que essa árvore só floresce depois de um tempo longo de seca? Ela precisa da estiagem para a flor abrir. Eu fiquei parada olhando as flores cor-de-rosa vibrante, nascendo de galhos quase secos. Parece castigo ou não. Mas é a natureza dizendo: espera mais um pouco. Respirei fundo, como se absorvesse aquela frase por dentro. Eu nunca gostei de esperar, confessei. Acho que porque a vida nunca me prometeu nada além da dor. Ele olhou para mim de lado, com um sorriso triste. Talvez seja por isso que a senhora está aqui agora. Porque mesmo sem prometer, a vida ainda pode surpreender. Voltei para casa com o corpo leve e os pensamentos confusos. Eu não sabia o que estava sentindo, mas sabia que era novo. Diferente. Me deitei cedo, com o lenço dele ainda na gaveta do criado mudo. Antes de apagar a luz, fiquei olhando para o teto e pensando: será que flores também nascem depois da seca dentro da gente? E sei, Nazaron, será que a gente ainda reconhece que é primavera? Não responde. Só fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Naquela noite, algo em mim se revirou com uma força que eu não esperava. Fiquei horas sentada na beira da cama, com o corpo curvado e os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão como se ele guardasse uma resposta que eu não conseguia encontrar. A conversa com Adão me deixou inquieta, mas não era um incômodo ruim. Menos era como se ele tivesse tocado uma parte esquecida de mim. Uma parte que eu me esforcei demais para manter enterrada, e agora ela insistia em voltar à tona. E, florindo depois da seca, o jeito como ele falava da esposa falecida, o respeito com que me olhava, sem pressa, sem desejo escondido, apenas humanidade. Aquilo ficou rodando dentro da minha cabeça como um vento quente que anuncia a mudança de estação. Levantei da cama e fui até o espelho. Liguei a luz fraca do abajur e encarei meu reflexo. Havia algo diferente nos meus olhos. Uma suavidade que há muito tempo eu não via. Como se uma camada de poeira tivesse sido soprada dali. Passei os dedos pelas rugas do meu rosto e disse baixinho, como quem confessa:
Eu ainda estou viva. Durante o dia seguinte, a lembrança do que eu vivi com meu pai voltou com uma força avassaladora. Eu tentei ignorar. Tentei me concentrar nas costuras, nas tarefas simples da casa, nas panelas para lavar. Mas era como se minha mente tivesse aberto uma porta e agora não quisesse mais. Fecha lá. Sentei na sala e abri novamente o caderno de cartas. Escrevi em letras firmes no alto da página. Carta para ele. Era a primeira vez que eu tentava escrever diretamente ao meu pai. Nunca tinha tido coragem, porque a raiva vinha junto com o medo. E por anos eu achei que dar nome a isso tudo seria como reviver. Mas agora era diferente. Não era para reviver. Era para soltar. A caneta deslizou com fúria e precisão. Você me roubou. Não foi só o corpo. Você me roubou os sonhos, a infância, a fé. Você me ensinou que carinho podia doer, que amor podia ser veneno. E o pior, fez tudo isso enquanto me chamava de minha flor. E a mãe, ela assistia. Ela fingia que não sabia. Quando eu chorava no travesseiro, ela dizia para eu não fazer drama, que eu ia criar confusão na casa. E eu cresci acreditando que a culpa era minha. Fechei o caderno com força e, sem pensar duas vezes, peguei a chave do portão e saí. Andando, a rua estava silenciosa. Os vizinhos recolhidos, as luzes das casas acesas como pequenos faróis num mar de escuridão. Fui até a praça da igreja, onde havia um banco de madeira sob uma árvore. O mesmo banco onde vi Adão sentado. Na semana anterior, me sentei ali e senti o cheiro das folhas, o frescor da noite, os sons distantes de um rádio tocando bolero em alguma casa. Me senti criança de novo. Mas não aquela criança amedrontada, uma criança que precisava de colo. Encostei a cabeça no encosto do banco e fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, me permiti sentir saudade de uma vida que não vivi, uma vida onde eu teria tido um pai que me ensinasse a dançar, uma mãe que me defendesse, um lar, onde o toque fosse abrigo e não ameaça. Fiquei ali até o sereno umedecer meus cabelos. Quando voltei para casa, o relógio marcava quase meia-noite. Tomei um banho quente e vesti meu pijama de algodão velho, o mais confortável. Fui até a cozinha, preparei um chá de camomila e fiquei parado olhando a xícara em cima da mesa, sentindo o vapor subir e tocar meu rosto. Foi nesse momento que eu me ouvi dizendo, em voz alta: eu preciso me libertar disso. E eu não falava só do passado. Falava do medo, da vergonha, da culpa que não era minha. Eu precisava dizer em voz alta que eu fui vítima, sim, mas que eu sobrevivi. E que agora, talvez, eu tivesse pronta para viver alguma coisa nova, mesmo que devagar, mesmo que com tremores. No domingo seguinte, voltei ao grupo da igreja. Dessa vez, cheguei antes. E havia poucas pessoas no salão ainda. Me sentei no mesmo lugar da última vez, perto da janela, e fiquei observando o movimento. As mulheres chegavam com seus vestidos simples, suas bíblias gastas, seus olhos cansados e bondosos. Cada uma ali carregava suas próprias dores, seus silêncios, seus segredos. E mesmo assim, havia ali uma força que eu invejava. Elas não estavam mais sozinhas. Estavam ali, uma pela outra, e havia beleza nisso. Adão chegou há alguns minutos. Depois, trazia uma pasta de couro nas mãos e um olhar tranquilo, como se já soubesse que eu voltaria. Passou por mim e apenas disse: bom dia, dona Lúcia. É bom ver a senhora de novo. Eu sorri e respondi, pela primeira vez com firmeza: é bom estar aqui. Durante a leitura daquele dia, foi escolhido um trecho que falava sobre o perdão. Não aquele perdão que absolve o outro sem responsabilidade, mas o perdão que liberta quem sofreu. A mulher que conduzia a leitura disse: às vezes, a gente carrega um fardo que não é nosso. A dor é real, a ferida é funda. Mas manter o coração acorrentado a isso pode nos matar aos poucos. Essas palavras me tocaram como um raio silencioso. Era exatamente isso. Eu tinha passado a vida inteira carregando um fardo que não era meu. A culpa, a vergonha, o medo de confiar de novo. E ali, sentada entre mulheres que eu mal conhecia, me dei conta de que talvez eu não precisasse mais viver assim. Ao final do encontro, Adão veio até mim com um pequeno caderno nas mãos.
Trouxe um presente, um caderno novo. Às vezes, começar uma nova história precisa de um espaço em branco. Peguei o caderno como quem recebe uma joia rara. Abri na primeira página e vi que ele tinha escrito, com sua letra firme e pausada: para quando a senhora quiser escrever algo que não seja dor. Meus olhos marejaram, mas não chorei. Olhei para ele com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada, Adão. O senhor tem uma delicadeza que eu não estou acostumada. Ele riu baixinho. Talvez porque a senhora nunca teve quem te olhasse sem pressa. E naquele instante, sem me dar conta, alguém me mudou. Uma porta se abriu. E dessa vez, eu não tive medo de atravessar naquela tarde. O sol já começava a se inclinar no céu quando ouvi batidas leves na porta. Eu não esperava ninguém. E por instinto, meu coração acelerou, como sempre fazia diante de qualquer surpresa. Caminhei até a sala com passos curtos, e ao abrir a porta, dei de cara com Adão segurando uma pequena marmita de plástico nas mãos. Ele sorria com aquele jeito calmo de sempre, como se a pressa nunca tivesse feito parte da vida dele. Fiz sopa de legumes. Achei que a senhora podia gostar. Não tem carne nem tempero forte, só aquele gostinho de casa de vó. Fiquei sem saber o que dizer, entre surpresa e encantamento. Olhei para a marmita, depois para ele, e consegui apenas balbuciar um obrigada. Ele estendeu a mão, colocando o pote nas minhas, e completou: não precisa me devolver hoje. E se não quiser comer, tudo bem também. Só pensei que, às vezes, um pouco de sopa quente ajuda em dias que a alma tá fria. Fiquei parada na porta enquanto ele descia os 2 degraus da entrada e seguia pela calçada. Não insistiu em entrar, não fez perguntas, não ficou parado esperando uma reação, apenas deixou um gesto e foi embora. Fechei a porta devagar e levei a sopa até a cozinha, sem entender muito bem o que estava sentindo. Coloquei o pote sobre a mesa e abri a tampa. O cheiro era mesmo de casa antiga, de comida feita sem pressa, com os legumes cortados em tamanhos desiguais e caldo grosso. Aquilo me arrancou uma lembrança inesperada da infância, dos poucos dias bons, quando minha avó vinha nos visitar e cozinhava para nós. Ela era uma mulher dura, mas tinha mãos gentis e nunca me olhava com julgamento. Quando ela estava por perto, meu pai se comportava. Na presença dela, eu sentia que podia respirar um pouco mais tranquila. E agora, tantos anos depois, aquela sopa trazia de volta o cheiro da proteção. Ainda que em silêncio, sentei na cadeira da cozinha, segurei a colher entre os dedos e senti os olhos se encherem. Não chorei pela sopa. Corepó que depois de tanto tempo alguém me ofereceu. Cuidado, sem querer nada em troca. No dia seguinte, passei a manhã na costura, tentando distrair a mente com os tecidos e as linhas. Mas o gesto de Adão não saía da minha cabeça. Era como se ele tivesse me estendido uma mão invisível e eu ainda não soubesse como segurar. Depois do almoço, resolvi costurar um pano de prato bordado com uma flor simples, uma margarida. Sempre gostei de margaridas. São discretas, mais fortes. Não têm o perfume chamativo das rosas, mas resistem ao vento, ao sol e ao descuido. Eram como eu. Peguei linha amarela e branca e em poucas horas estava pronto. Dobrei o pano com cuidado e o coloquei numa sacolinha pequena. Pensei em deixar na porta da casa dele e ir embora sem dizer nada, mas no fundo eu sabia que era só uma desculpa para fugir do que eu sentia. Então, respirei fundo, ajeitei o cabelo no espelho e fui até a casa dele, que ficava a apenas 2 ruas da minha. Chegando lá, vi que o portão estava entreaberto. Toquei a campainha com suavidade e esperei. Ele apareceu alguns segundos depois, com um avental azul amarrado na cintura e um sorriso meio atrapalhado no rosto. Tava na cozinha de novo, tentando fazer pão. A receita da minha mulher, mas nunca acerto direito. Sorri e levantei a sacola. Trouxe uma troca. Não sei fazer pão, mas sei bordar. Ele recebeu o presente com um cuidado que me comoveu. Abriu ali mesmo e ao ver o pano, ficou olhando por alguns segundos como se fosse uma obra rara. É lindo. Tem cheiro de capim-limão, igual minha cozinha quando minha esposa plantava ervas nos vasos. Ficamos ali, nos olhando, com aquele silêncio confortável.
entre duas pessoas que não precisam preencher o tempo com palavras. De repente, um latido agudo cortou o momento. Uma cadelinha branca e marrom correu até mim, abanando o rabo com euforia, essa é a Sol. Faz companhia para mim desde que fiquei viúvo. Ela é carinhosa, mas meio sem modos. Me abaixei e estendi a mão. Sol lambeu meus dedos como se me conhecesse há muito tempo. Sorri. Ela é como o dono, então. Gentil e sem pressa. Ele me convidou para entrar e pela primeira vez em muitos anos aceitei sem me forçar. A casa era simples, mas cheia de memórias. Tinha retratos na estante, livros empilhados com marcadores improvisados e um aroma de canela e fermento no ar. Sentamos à mesa e ele serviu um pedaço do pão torto que havia feito, com manteiga derretendo por cima. Não ficou bonito, mas está comível. Provei e, de fato, não estava igual aos pães de padaria. Mas havia ali um gosto de afeto, de tentativa de mãos que não desistiram de aprender mesmo depois da perda. Enquanto comíamos, falamos pouco. Ele me contou de sua esposa Joana, que tinha sido professora de crianças pequenas. Ela dizia que as pessoas se curam com doçura. Eu ria, dizia que o mundo era duro demais. Mas, no fundo, ela estava certa. E então, olhando para mim com delicadeza, completou. A senhora me lembra um pouco ela. Tem um jeito quieto, mas forte. Aquela frase me atravessou como uma onda, porque eu passei tanto tempo tentando ser forte que me esqueci de ser doce. Passei tantos anos construindo muros que já nem lembrava que um dia desejei jardins. E agora, sentada ali, com um pedaço de pão caseiro na mão e uma cadelinha no colo, eu sentia como se alguma coisa estivesse sendo remendada dentro de mim. Não curada ainda, mas tocada, cuidadosamente tocada. Antes de ir embora, ele me acompanhou até o portão e disse com voz baixa: a senhora não precisa vir sempre, nem precisa prometer nada. Mas se quiser tomar um café outro dia, vai ser um prazer. Assenti com a cabeça e respondi com honestidade: eu quero, mas vou devagar. Ele sorriu. Devagar é o melhor jeito. Foi assim que eu aprendi a andar depois que ela se foi. Naquela noite, voltei para casa com o coração quente. Sentei na varanda, com a luz do poste acesa e o pano de prato bordado ainda fresco na memória. Olhei para o céu, que começava a se encher de estrelas, e pela primeira vez em muitos anos desejei um futuro. Não um grande amor de cinema, nem um final de conto de fadas. Só desejei continuar tendo esses momentos pequenos que me fazem sentir gente de novo. Porque naquele dia entendi que o amor, quando é verdadeiro, começa assim, com uma sopa, um pano bordado e um pedaço de pão mal assado naquela manhã de sábado. O telefone tocou logo depois das 8 e meu coração já disparou antes mesmo. Não era um medo racional. Era aquele velho reflexo do corpo. Como se cada toque de telefone carregasse a possibilidade de uma má notícia ou de uma lembrança que eu não queria reviver. Atendi com a voz ainda rouca de sono, e do outro lado, a voz mansa de Adão me disse com cuidado: bom dia, dona Lúcia. Desculpe incomodar tão cedo. Eu ia sair para caminhar no parque agora cedo e pensei que talvez, se a senhora quisesse, podia me acompanhar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, surpresa pela gentileza e ao mesmo tempo tomada por uma onda de insegurança. Eu hesitei, como sempre hesitei diante do novo, e respondi num sussurro: não sei se estou pronta para isso. Ele não tentou me convencer, apenas disse: tá tudo bem. Se algum dia a senhora quiser andar ao lado de alguém, devagar, estarei por perto. E desligou com um tom de compreensão que me fez ficar parada, com o telefone na mão, sentindo uma mistura de alívio e arrependimento. Fiquei andando pela casa, inquieta, até que me vi diante do espelho da sala. Vesti uma blusa clara e uma calça leve, amarrei o cabelo, e antes de poder mudar de ideia, peguei a bolsa e saí. Kamen High, até o parque como quem enfrenta um campo de batalha, mas com uma esperança que nascia devagar, dentro do peito. Chegando lá, o vi sentado num banco sob uma árvore,
com a cadelinha Sol deitada aos seus pés. Ele me viu se aproximar e não disfarçou o sorriso, mas não disse nada. Apenas bateu com a palma da mão ao lado dele, como quem convida sem exigir. Me sentei devagar, ainda tentando entender o que estava fazendo ali. O silêncio entre nós durou alguns minutos, mas não era desconfortável. Era como se nossas presenças estivessem se acostumando uma à outra. Como se dois mundos feridos tentassem descobrir como coexistir. Ele olhou para mim e falou como quem puxa um fio delicado. A senhora tem caminhado sozinha há muito tempo, né? Eu respirei fundo e pela primeira vez respondi sem me esconder. Desde os 14 anos. Fugir de casa foi o começo de tudo. Mas ninguém me contou que fugir do lugar não basta. Que o que realmente pesa é fugir daquilo que a gente sente. Ele assentiu devagar e depois de alguns segundos falou: eu perdi Joana faz 4 anos. A gente se conheceu quando éramos jovens demais para entender o que era amor. Mas mesmo assim, ela teve paciência comigo. Eu era um homem fechado, bruto às vezes, porque aprendi desde cedo que mostrar sentimento era fraqueza. Mas ela foi abrindo, janela por janela dentro de mim. E quando ela se foi, essas janelas ficaram abertas. E o vento entrou, o frio também. Mas eu aprendi que é melhor sentir o frio do que viver trancado. Fiquei quieta, absorvendo aquelas palavras como quem escuta. Um idioma novo, mas estranhamente familiar. Depois de um tempo, começamos a caminhar pela trilha do parque. Os galhos das árvores se moviam lentamente, e o som dos nossos passos misturava-se ao canto dos passarinhos. Eu estava tensa, e acho que ele percebeu, porque andava sempre um pouco atrás, sem ultrapassar meu ritmo, como se dissesse com os pés: eu te acompanho, não te guio. Em certo momento, parei e olhei para ele, como se alguma coisa em mim precisasse ser dita doer antes do curar. Eu tenho medo, Adão, medo de confiar, medo de sentir prazer, de aceitar carinho. Meu corpo não sabe o que é um toque seguro. Ele aprendeu que amor machuca, que abraço é armadilha. Eu quero, mas eu não sei como. Ele me olhou com os olhos cheios d'água, mas não de pena. Era empatia. Lúcia, eu não quero te tocar. Eu só quero te olhar como uma mulher que merece ser respeitada. E se um dia a senhora me permitir tocar sua mão de novo? Que seja por escolha sua, não por necessidade minha. Senti um nó na garganta. E os olhos marejaram antes que eu pudesse evitar. Encostei-me num tronco de árvore e respirei fundo. Fiquei ali parada, tentando segurar a onda que vinha de dentro. Aquela mistura de alívio, dor e ternura. Ele ficou de pé, com as mãos cruzadas à frente do corpo, como quem espera. Depois de um longo silêncio, falei com voz embargada: você é o primeiro homem que me escuta sem tentar consertar nada. Ele sorriu e disse: talvez porque eu também precise de alguém que me escute. Um silêncio pode ser um lar, mas quando ele vira prisão, a gente precisa sair. Eu saí, Lúcia, e tô aqui fora. Se a senhora quiser sair também, eu fico te esperando. Sentamos num banco mais à frente e Sol deitou-se entre nós. Enquanto ela dormia tranquila, nós ficamos olhando o movimento das folhas como se o mundo tivesse parado por alguns minutos só para nos dar uma trégua. E então ele contou sobre a vez em que Joana teve um câncer e perdeu o cabelo. Disse que ela chorava escondida no banheiro, porque achava que ele não ia mais querer tocá-la. E ele, desajeitado como sempre foi, se sentou um dia no sofá e raspou a própria cabeça com uma navalha. Ela ficou furiosa, mas depois me abraçou como nunca tinha feito antes. Foi naquele dia que eu entendi que amar é ficar mesmo quando o outro acha que não é digno de amor. Aquilo me tocou de um jeito que eu não sei explicar. Senti como se o chão tivesse cedido um pouco e algo antigo dentro de mim tivesse sido libertado. Voltamos para casa no fim da tarde, caminhando lado a lado, mas ainda sem encostar um no outro. Era o tipo de proximidade que se constrói com silêncio, respeito e tempo. Quando chegamos em frente ao portão da minha casa, ele parou e disse: eu não quero pressa, só quero presença. E eu, pela primeira vez, sorri com os olhos e respondi: eu também.
só não me pede para correr. Ele balançou a cabeça em sinal de concordância e completou com delicadeza. Devagar é onde mora a cura. Entrei em casa com os ombros mais leves. Senti que, depois de décadas, eu tinha dado meu primeiro passo em direção a mim mesma. E esse passo não foi sozinho. Foi ao lado de alguém que me via como eu era menos inteira, mesmo com os pedaços ainda. Clando, a noite caiu serena. E naquela noite, adormeci com uma frase que ficava repetindo dentro de mim, como uma prece. Eu não preciso correr. Eu só preciso sentir. E finalmente eu estava sentindo. Na semana seguinte, algo dentro de mim começou a mudar com uma calma que até então eu desconhecia. Não era uma transformação abrupta, daquelas que nos fazem querer sair correndo para abraçar o mundo. Era mais como um fio de luz, entrando por uma fresta que sempre esteve ali, mas que eu tinha medo de abrir. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a acordar com uma sensação diferente, uma mistura de medo e esperança. Como quem sabe que está pisando em terreno novo, mas tem curiosidade de ver até onde ele pode levar. Nos dias que se seguiram, continuei frequentando o grupo da igreja. E a cada encontro, o vínculo com Adão se fortalecia em silêncios, olhares e palavras ditas com cautela. Não havia pressa entre nós. Havia presença. E foi essa presença, constante, suave e firme, que começou a me ensinar um outro tipo de afeto. Um que não doía. Um que não exigia. Numa tarde de quinta-feira, resolvi fazer algo que há muito tempo eu não fazia. Tirei do fundo do armário um tecido guardado há anos. Linho azul claro que eu sempre imaginei transformando em algo só. Mas nunca tive coragem de cortar. Estendi o tecido na mesa da sala e, por instinto, meus dedos começaram a riscar o molde de um vestido simples, com decote discreto, mangas 3/4 e cintura ajustada. Era um modelo que eu sempre admirei nas vitrines, mas que achava que não combinava comigo, que era bonito demais para uma mulher como eu. Mas naquele dia, algo me fez pensar diferente. Eu olhei para aquele tecido como quem olha para uma chance e comecei a costurar não apenas um vestido, mas a mim mesma. Ponto por ponto, fui alinhavando memórias, vontades e uma dignidade que tantas vezes me foi negada. Enquanto costurava, senti como se estivesse costurando também as partes de mim que haviam sido rasgadas com o tempo. A confiança, o desejo, a fé em mim. Levei 3 dias inteiros para concluir o vestido. Não porque fosse difícil, mas porque eu queria fazer com calma, respeitando o tempo daquela construção. Quando experimentei a peça pela primeira vez diante do espelho, vi uma mulher que eu mal reconhecia. Não pela roupa em si, mas pelo modo como ela se via dentro dela. Pela primeira vez eu me achei bonita. Não uma beleza de revista ou de juventude, mas uma beleza serena, que vem de dentro. Sorri para o meu reflexo e algo dentro de mim sussurrou: você também merece se ver com carinho. Decidi então mostrar o vestido a Adão. Não por vaidade, mas porque ele tinha sido parte desse processo. Mesmo sem saber, ele tinha me ajudado a recomeçar. E eu queria que ele visse quem eu estava me tornando. No domingo, vesti o vestido novo e fui para a igreja com o coração acelerado. Entrei no salão e senti os olhares discretos das mulheres que já me conheciam. Algumas sorriram, outras apenas assentiram com a cabeça, como quem reconhece uma mudança importante. Ana Paula me viu e abriu um sorriso largo, emocionado. Você está linda, disse ela, abraçando-me com força. Eu ri, um pouco sem jeito, mas feliz por me permitir ser vista. Quando Adão me viu, não disse nada de imediato. Apenas se levantou do banco onde estava e veio até mim com uma expressão que misturava surpresa e ternura. Esse vestido parece que foi feito com carinho, ele disse. E eu respondi com a voz embargada. Foi feito para mim, pela primeira vez. Ele estendeu a mão com gentileza e dessa vez eu a segurei sem hesitar.
Depois do encontro, caminhamos até o mesmo parque de sempre. O céu estava claro e as folhas das árvores dançavam com o vento morno do início da tarde. Sentamos no banco de sempre e ele começou a contar histórias da infância, da roça, onde cresceu, dos irmãos barulhentos e da mãe que cozinhava pão de milho nos domingos. Eu ouvi tudo com atenção, sorrindo com cada detalhe. E percebi que ali estava um homem que não precisava ser herói, que não precisava ser forte o tempo todo, que sabia ser vulnerável. Em determinado momento, ele me olhou nos olhos com uma seriedade suave e disse: Eu não sei o que a senhora viveu, Lúcia, mas eu vejo no seu olhar um cansaço antigo. E também vejo luz. Mesmo com toda a dor, a senhora continua aqui. Isso é força. Ah, beleza. Aquilo me pegou de surpresa. Era raro alguém me chamar de forte, sem cobrar, sem romantizar, sem esperar que eu continuasse carregando tudo sozinha. Respondi com sinceridade. Eu tô tentando aprender a ser leve, mas às vezes ainda pesa. Ele assentiu e colocou a outra mão sobre a minha. Com calma. Se pesar, a gente para, descansa, não precisa carregar tudo sozinha. Fechei os olhos por um instante, sentindo aquele gesto entrar fundo na minha pele, sem ameaçar. E percebi, naquele toque contido, o tipo de amor que não exige, o que acolhe. Voltamos a caminhar depois disso, em silêncio, e quando chegamos à esquina da minha rua, eu o convidei para um café. Pela primeira vez quis que ele entrasse no meu espaço. Ele aceitou com naturalidade e sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu preparava o café e cortava um pedaço do bolo de milho que eu tinha feito no dia anterior. Conversamos sobre música, sobre infância, sobre medo. Em certo momento ele olhou ao redor da casa e disse: É um lar. Do seu jeito. E isso é bonito. Porque é verdadeiro. Quando ele foi embora, ficou um perfume de paz no ar. Silêncio. Bom, tipo de presença que permanece mesmo depois da porta se fechar. Fico aí na sala, sentada no sofá, com a xícara ainda morna nas mãos, pensando em tudo o que eu tinha vivido nos últimos dias. Percebi que havia começado a dizer sim para mim mesma, que já não precisava mais me esconder atrás do passado. Eu podia carregar minha história com dignidade, sem deixar que ela decidisse quem eu sou. E pela primeira vez imaginei um futuro ao lado de alguém, não de um salvador, mas de um companheiro, alguém que caminha comigo. E eu, enfim, estava pronta para caminhar, mesmo que devagar. Na manhã em que a carta chegou, o tempo estava estranho, com um céu encoberto e uma brisa fria que parecia anunciar mudança. Eu estava na cozinha passando um café quando ouvi o barulho do carteiro abrindo a caixinha de correio. Aquilo já não era comum, menos hoje em dia quase ninguém manda carta. Fui até o portão com a caneca ainda nas mãos e quando peguei o envelope, reconheci a letra trêmula de imediato, era da minha mãe. O nome dela ali no papel me fez recuar 2 passos como se o envelope tivesse peso. Voltei para dentro e sentei à mesa, o coração batendo acelerado, a xícara esquecida ao lado. Fiquei olhando aquele papel como quem encara uma ferida antiga que nunca fechou direito. Respirei fundo, mas não tive coragem de abrir de imediato. Passei o dedo sobre a assinatura do remetente, tentando entender por que ela havia escrito agora. Depois de tantos anos de silêncio, de ausência, de negação, a carta parecia me olhar de volta. E eu sabia que ali dentro havia algo que ia mexer com tudo. Levei o resto do dia com a carta fechada sobre a mesa, andando de um lado para o outro, desviando o olhar como quem evita um espelho que mostra demais. Adão passou no fim da tarde com o sol, que veio direto até mim com a alegria de sempre. Ele percebeu meu estado antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com aquela calma que eu já conhecia. Para o envelope sobre a mesa. É da minha mãe. Ele não disse nada por alguns segundos, apenas puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. Quer ler agora? Ele perguntou. E eu balancei a cabeça. Tenho medo do que ela escreveu. Medo de me sentir culpada de novo, de ser puxada de volta para um lugar que me custou muito para sair. Ele colocou a mão sobre a minha, firme e leve ao mesmo tempo. Lê quando estiver pronta. Mas saiba que seja lá o que ela diga, o que você viveu é verdade.
E ninguém pode apagar isso naquela noite. Não dormi. Virei de um lado para o outro, com a carta ainda fechada no criado mudo. Como se bastasse estar ali para me manterem alerta às 3 da manhã. Me levantei, fui até a sala e sentei diante da mesa. Abri o envelope com mãos trêmulas, como quem desarma uma bomba. A letra da minha mãe estava trêmula, mas ainda reconhecível. Ela começava dizendo que havia pensado muito antes de escrever, que estava doente e sentia que talvez não tivesse. Muito tempo. Em seguida vinha a frase que me atravessou como um corte seco. Eu sabia, e não soube o que fazer. Parei ali. Olhei para aquela linha e senti o chão se afastar dos meus pés. Continuei lendo com o rosto ardendo. Ela falava do medo, da vergonha, da fraqueza. Dizia que, na época, achava que proteger a casa era mais importante do que proteger a filha, que preferiu acreditar que eu exagerava. Porque admitir o contrário seria admitir que falhou como mãe. E, no fim, ela escrevia: não sei se mereço perdão. Só queria te olhar nos olhos uma vez antes de partir. Dobrei a carta devagar e encostei a cabeça sobre a mesa, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Era como se nem meu corpo soubesse como reagir. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Depois me levantei, fui até o espelho da sala e me encarei com uma firmeza nova. Eu precisava decidir se iria vê-la. E decidi que sim, não por ela, por mim, porque a verdade estava finalmente sendo dita, ainda que tarde, e eu precisava olhar no rosto daquela mulher e dizer o que esteve preso na minha garganta por mais de 40 anos. No dia seguinte, contei a Adal, ele me escutou com os olhos cheios de cuidado. Quer que eu vá com você? Perguntou. E eu sorri com gratidão. Preciso ir sozinha, mas queria que estivesse me esperando quando eu voltar. Ele assentiu. Estarei. E se voltar ferida, eu te acolho. E se voltar em paz, eu celebro com você. Peguei um ônibus no dia seguinte, carregando só uma bolsa pequena e um nó no peito. A viagem foi longa, e cada quilômetro parecia me levar de volta para dentro da menina que um dia fui. Quando desci do ônibus, o cheiro da cidade antiga me bateu no rosto como um tapa. As ruas não tinham mudado tanto, mas eu tinha... Toquei a campainha da casa onde cresci. E uma senhora mais velha, curvada, de cabelos finos e olhos baixos, abriu a porta. Ela me olhou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lúcia, ela disse, e minha resposta saiu seca, contida. Oi, mãe! Entramos em silêncio. A sala estava igual. Os mesmos móveis, a mesma cortina desbotada. Sentamos uma de frente para a outra e, por um momento, eu não soube o que dizer. Então ela falou com a voz rouca. Você tinha razão. Eu fui fraca. Eu escolhi me calar. E você pagou por isso. Eu respirei fundo, tentando organizar o turbilhão dentro de mim. Você sabia e não fez nada. Eu era só uma menina. Ela baixou os olhos e sussurrou. Eu não consegui enfrentar. Preferi salvar as aparências. Fiquei em silêncio por alguns segundos e então disse, durante muito tempo, eu quis te odiar. Mas depois eu entendi que o que eu queria mesmo era que você tivesse me amado direito. Ela correu pela primeira vez diante de mim. Minha mãe chorou de verdade. E o Nau Corei estava inteira. Doeu, mas eu estava firme. Peguei sua mão por alguns segundos. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas quero tentar, porque carregar essa dor sozinha me fez mal demais. Ela sentiu, ainda chorando. Se eu pudesse voltar atrás, eu a interrompi com suavidade. Mas não pode. E eu também não quero voltar. Eu só quero seguir. Ficamos assim por mais alguns minutos. Depois me levantei e fui embora. Ao voltar para casa, encontrei Adão me esperando na varanda com o sol deitado aos seus pés. Quando ele me viu, não perguntou nada. Apenas se levantou e me envolveu num abraço lento, sem pressa, como quem compreende tudo, sem precisar ouvir uma palavra. Ali, no calor daquele abraço, entendi que havia feito o que precisava ser feito. E que, mesmo que a dor ainda existisse, agora havia espaço para o alívio, para o recomeço. E eu, enfim, podia respirar.
Na semana que seguiu meu encontro com minha mãe, eu me sentia como quem atravessou um incêndio de pés descalços, queimada em alguns pontos, mas viva, com o cheiro de fumaça ainda preso na pele. Eu não sabia exatamente o que havia se curado naquele dia, mas algo em mim havia mudado. Era como se o silêncio que me acompanhou por tantos anos tivesse finalmente sido quebrado. E agora, com as palavras ditas, as dores antigas não tinham mais tanto poder. Ada o percebia, sem que eu precisasse explicar. Seus olhos, atentos e serenos, me acompanhavam com a delicadeza de quem entende que cicatrizes não desaparecem menos. Elas apenas aprendem a não doer. Foi numa tarde chuvosa, enquanto tomávamos café na cozinha, que ele, com sua voz baixa e cuidadosa, disse: eu estava pensando, e se a gente celebrasse isso tudo que estamos vivendo? Não precisa ser casamento de papel, de cartório, mas um compromisso simbólico entre nós e com as pessoas que fizeram parte dessa sua travessia. A ideia me pegou de surpresa e por alguns segundos não consegui responder. Olhei para ele e vi ali não a expectativa de um homem apaixonado, mas o gesto de um companheiro que quer partilhar o mundo que estamos construindo com os outros, do nosso jeito. Engoli em seco e murmurei: você tem certeza disso? El sorriu. Tenho, não porque preciso, mas porque quero. A gente já sofreu tanto calado, acho que a gente merece ser celebrado. Sem vergonha. Sem esconderijo. Então eu entendi, aquilo não era sobre um altar ou uma cerimônia. Irasabradar, nome aquilo que até então vivíamos em silêncio. Era sobre dar um lugar de honra a esse sentimento que cresceu entre nós sem pressa, mas com raiz. Começamos a preparar tudo de forma simples, mas cheia de significado. Não haveria alianças, nem véu, nem lista de convidados. É só o Mohairs da comunidade que fizeram parte da minha caminhada, vizinhas, irmãs de fé, gente que me viu chorar e levantar. Cada uma foi convidada a levar uma flor e uma pequena história de superação. Adão sugeriu que fizéssemos um encontro no jardim da igreja ao entardecer, com as cadeiras em círculo, todas voltadas para o centro, como uma roda de acolhimento. Vai ser mais encontro do que cerimônia, ele dizia, e eu concordava, sentindo que aquele gesto era mais do que um evento. Era um novo capítulo. Na véspera da celebração, fui até meu ateliê e abri a gaveta onde guardei tecidos especiais. Durante, escolhi um linho branco com bordado azul claro, discreto, firme, do tipo que não precisa chamar atenção para ser bonito. Costurei o vestido com a mesma calma com que costurei meus dias ao lado de Adão. Cada ponto era uma escolha, um perdão, uma reconciliação comigo mesma. Fiz questão de bordar, na barra do vestido, uma pequena margarida. Era o meu símbolo. Resistência em forma de flor. Na manhã seguinte, vesti o vestido diante do espelho e me olhei com olhos mais ternos. Toquei meu próprio rosto e disse em voz baixa: hoje você não precisa mais se esconder. Quando cheguei ao jardim da igreja, o sol ainda brilhava fraco no céu e o ar tinha aquele cheiro doce de terra molhada. As cadeiras já estavam dispostas e algumas mulheres ajeitavam flores sobre uma mesa pequena no centro. Ana Paula me abraçou com os olhos cheios d'água. Você chegou até aqui, Lúcia. Isso já é uma vitória. Senti o abraço dela como uma bênção. Aos poucos, outras mulheres foram chegando. Dona Alzira trouxe uma orquídea lilás e contou com voz embargada sobre o dia em que decidiu deixar o marido agressivo depois de 40 anos. Maria das Dores trouxe uma rosa branca e compartilhou a superação de uma perda gestacional que a marcou por décadas. Cada flor era colocada no centro e cada história era um tijolo na construção de um novo tempo. Eu ouvia cada uma com respeito e emoção, sentindo que naquela roda, todas nós éramos sobreviventes de diferentes dores, mas unidas por uma vontade comum de seguir em frente. Adão chegou acompanhado de Sol, que andava de um lado para o outro, farejando as flores como se também estivesse emocionada. Ele usava uma camisa branca e uma calça simples. E, ao me ver, sorriu daquele jeito que só ele sabia sorrir menos com os olhos.
com o corpo inteiro. Caminhou até mim com passos calmos e me estendeu a mão. Você quer caminhar comigo? Não! Só hoje! Mas enquanto o tempo nos permitir, eu segurei a mão dele com firmeza e respondi com a voz embargada. Quero, porque com você eu aprendi que amor pode ser paz. As mulheres ao redor aplaudiram, algumas chorando, outras sorrindo. Era como se todas estivessem celebrando suas próprias curas, refletidas na nossa união. Em vez de votos ensaiados, eu disse o que vinha do coração. Falei em voz alta. Durante muito tempo eu achei que tinha sido quebrada por completo. Achei que não havia mais nada em mim que pudesse ser amado. Mas hoje eu entendo que fui partida. Sim, mas não destruída. Eu me refiz. Com dor, com luta, com tempo. E hoje eu escolho amar. Devagar, mas sem medo. Adão, com os olhos marejados, respondeu. E eu escolho caminhar ao lado da sua verdade, porque sua coragem me ensinou a ser melhor. Nesse momento, as mulheres começaram a entoar um cântico suave, espontâneo, como se a dor de cada uma tivesse virado oração. Era um canto de acolhimento, de vida, de renascimento. Ao final da cerimônia, cada mulher nos abraçou com palavras de incentivo e gratidão. Era como se a união que celebrávamos fosse também delas. Voltei para casa naquela noite com as mãos cheias de flores e o coração transbordando. Sentei na varanda com Adão, a cabeça apoiada no ombro dele, e ficamos em silêncio vendo o céu escurecer. Era paz. Não a paz do fim, mas a paz do recomeço. Aquela que vem depois de muita luta, mas que chega com leveza. E eu, que um dia achei que nunca mais seria tocada com ternura, agora sabia. O amor não apaga a dor, mas ele pode reescrever o que vem depois. E naquela noite, era isso que começava a ser escrito. Juntos, devagar. Mas com firmeza o tempo passou, com a delicadeza de quem aprende a não mais ferir. Não houve grandes mudanças de um dia para o outro, nem acontecimentos espetaculares que virassem manchete de vida. Mas cada manhã ao lado de Adão era uma pequena vitória sobre tudo o que um dia me fez desacreditar. A rotina que construímos foi simples e cheia de cuidado. Ele preparava o café enquanto eu regava as plantas da varanda. Eu costurava peças novas para doações, enquanto ele lia seus livros com o sol deitado aos pés. Nossa casa se tornou um refúgio, não daqueles que escondem do mundo, mas daqueles que acolhem quem chega ferido. E foi assim que nasceu a ideia do Jardim da Segunda Chance. Não surgiu como um plano, mas como um gesto. Desses que crescem sem que a gente perceba, como flores no quintal após a chuva. Tudo começou quando uma vizinha, Marli, me perguntou se eu podia ensinar sua sobrinha a costurar. A menina de 19 anos tinha voltado a morar com ela depois de sair de um abrigo. Olhava o chão quando falava e estremecia com qualquer barulho mais alto. Eu vi nela o que um dia vi em mim. Uma alma assustada tentando encontrar chão firme. Aceitei sem pensar duas vezes. Começamos com pontos simples, linhas retas. E, entree, uma costura e outra. Ela começou a falar. Aos poucos, outras meninas vieram. Outras mulheres também. Umas indicadas por Ana Paula, outras pelas próprias vizinhas. Logo tínhamos 6, 7, às vezes 10 mulheres sentadas ao redor da grande mesa do nosso quintal, costurando, bordando, tomando café e partilhando silêncios e histórias. Adão montou bancos com madeira reaproveitada, pendurou vasos nas árvores, plantou lavanda e manjericão nas beiradas. E assim nosso quintal virou um jardim, não só de plantas, mas de vidas que se refaziam com delicadeza. Lembro de um dia em especial, uma tarde nublada, em que uma das mulheres, Silvinha, de pouco mais de 50 anos, levantou os olhos da costura e disse com a voz firme, porém trêmula: eu nunca imaginei que conseguiria contar para alguém o que meu pai fez comigo quando eu era pequena. Mas aqui eu me sinto segura. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Era o silêncio de quem entende. Uma das outras mulheres pegou sua mão e disse apenas: você não está sozinha. E eu soube, ali naquele instante, que tudo o que construímos era mais do que espaço físico.
Era um lar emocional, um lugar onde palavras não eram exigidas, mas sempre bem-vindas. Onde ninguém era forçado a lembrar, mas todas eram convidadas. A se reescrever Adão, sempre respeitoso com o espaço das mulheres, participava à sua maneira. Trazia chá, montava pequenas prateleiras com tecidos organizados por cor, ou simplesmente sentava à sombra com o sol no colo, ouvindo de longe, com o tipo de presença que não ocupa, mas que o sustenta. Às vezes, uma das mulheres se aproximava dele com perguntas sobre a vida, sobre fé, sobre paciência. E ele respondia com a mesma doçura com que cuidava das flores. Uma vez, ouvi ele dizer para uma jovem que se culpava por não ter conseguido denunciar seu agressor: coragem não é só gritar, às vezes é sobreviver em silêncio e ainda assim acordar no dia seguinte. E ela chorou ali mesmo, de joelhos, no chão, como se enfim tivesse escutado o que precisava. Nos domingos, o jardim se enchia de cores. Cada mulher trazia algo para partilhar: um pedaço de bolo, uma história, um pano bordado, um botão raro. E naquele círculo imperfeito víamos o que há de mais belo na imperfeição humana. Eu que um dia me achei incapaz de amar, agora vi amor em cada pequeno gesto. No cuidado com o alinhavo, no jeito de segurar a tesoura com firmeza, na lágrima que caía sem vergonha, durante uma lembrança difícil, e também nos risos. Os risos, como eu aprendi a rir de novo ali, e rir com gosto, com som, com corpo. Rir porque, mesmo com tudo, ainda era possível encontrar graça na vida. Um dia, uma moça chamada Bruna chegou tímida, sem olhar nos olhos de ninguém. Tinha perdido a mãe num feminicídio e vivia com uma tia calada. Na primeira semana, mal tocou nos tecidos. Na segunda, começou a costurar barras. Na terceira, chegou com uma saia feita à mão. E quando elogiamos, ela chorou como criança. E disse: foi a primeira vez que alguém elogiou algo que eu fiz. Eu me aproximei e segurei seu rosto entre as mãos. Você tem mãos que curam, Bruna. E aqui, tudo o que você fizer vai florescer. Ela sorriu pela primeira vez. Na parede do jardim penduramos molduras báceas, simbolizando tudo que ainda está por preencher. Cada mulher escolhe quando quer colocar algo ali. Uma foto, uma palavra bordada, um desenho, um botão especial. A minha moldura ainda está vazia. Eu disse a elas que quando me sentir pronta, colocarei ali uma imagem da menina que fui. Mas sei que no fundo já estou quase pronta. Hoje, quando olho ao redor, vejo mais do que flores e costuras. Vejo sementes lançadas no chão da dor que germinaram mesmo assim. E vejo o quanto eu também floresci. Não como quem esqueceu o que viveu, mas como quem olhou para o passado sem deixar que ele fosse um túmulo. Transformei meu silêncio em palavra, minha vergonha em ferramenta, minha solidão em abrigo. Adão, ao meu lado, nunca tentou apagar o que houve, apenas me mostrou que era possível continuar. E mais, que era possível continuar com leveza, com dignidade. Se um dia alguém me dissesse que eu estaria aqui, rodeada por mulheres costurando esperança, e eu estaria arredo, com aquele riso seco de quem não acredita mais. Mas hoje, eu sei, possible, porque o que nos quebra não é a dor em si, mas a ausência de alguém que olhe para nós e diga: eu vejo você, e você merece mais. Hoje eu vejo e sou vista. E nessa troca silenciosa de olhares e afetos, eu sei menos com toda certeza que uma vida pode dar. Que estou, enfim, em casa.